Nesse momento, o conflito entre Ucrânia e Rússia está atravessando um momento de grande tensão, extrema tensão, talvez o ponto mais alto desde o início das disputas mais intensas. Nesse momento, segundo os rebeldes separatistas, tanto em Lugansk quanto em Donetsk, região de Donbás, alegam que o governo ucraniano está atacando as suas posições, imagens comprovam isso. Eu, por exemplo, participo de vários grupos de Telegram, estou recebendo imagens de população local. Novamente, dentro dessa guerra híbrida, a gente não consegue separar exatamente o que são notícias verdadeiras e notícias falsas, mas as próprias agências russas estão noticiando o fato. A região separatista de Donbás está sob ataque da Ucrânia e possivelmente a Rússia pode responder esses ataques atacando posições na Ucrânia. Será que de fato o conflito começou? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, link na descrição, beleza? Aulas semanais, mensais ali, galera, sempre para te manter sempre bem atualizado, a plataforma sempre sendo atualizada para vocês. Bom, vamos lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, a gente não pode esquecer que a gente teve, há momentos atrás, dias atrás, a aprovação por parte da Duma, que é a Câmara Baixa da Rússia, como se fosse o parlamento russo, uma moção de reconhecimento que as regiões de Lugansk e Donetsk, que formam ali a grande região de Donbás, região de maioria russa, foi aprovado pelo parlamento russo e o Putin tem 30 dias para fazer a sua aprovação, que são regiões autônomas, que são regiões separatistas, apoiam ali o separatismo dessa região da Ucrânia. Óbvio que a Ucrânia foi totalmente contrária a isso e a própria União Europeia também foi contrária a isso. A gente tem que lembrar que desde quando aconteceu a questão da Crimeia e tal, foi assinado o Acordo de Minsk, que ele garantia que essas regiões do leste ucraniano, que são posições de maioria russa, teriam autonomia, ou seja, a Ucrânia faria uma nova constituição, daria mais autonomia para aqueles povos, que em grande parte não se sentem ucranianos, e que a Rússia prometeria não dar mais armas, nem equipamentos, nem apoiar os movimentos separatistas locais, desde que a Ucrânia desse autonomia para esses territórios. Eu posso falar para vocês que nem a Ucrânia cumpriu a sua parte de promover mais autonomia para esses povos, e a Rússia alega que não manda. Mas existem várias denúncias que a Rússia, sim, ela motiva, incentiva, inclusive arma e dá financiamento para esses separatistas locais. Com a aprovação que aconteceu recentemente, o clima de tensão aumentou. Inclusive, gravei um vídeo para vocês falando sobre o assunto, do quão intensa era essa situação. Os rebeldes, eles se motivaram, eles inflamaram, e aí, segundo a Ucrânia, começaram a atacar posições próximas da Ucrânia para incitar mesmo um conflito. Porque, segundo a concepção ucraniana, o que está acontecendo? Os rebeldes ali de Lugansk e Donetsk, eles estão incentivando um conflito com a Ucrânia, porque se tiver um ataque em relação à Ucrânia vai contra-atacar a região de Donbás, e isso motivaria uma interferência direta da Rússia. A gente tem que lembrar que o Putin, por exemplo, anunciou que estava desmobilizando algumas tropas da região da Crimeia, mas a própria União Europeia, Estados Unidos e a própria OTAN falaram que, aparentemente, apesar das promessas do Putin, os movimentos estão sendo justamente no sentido contrário. Segundo os Estados Unidos, por exemplo, foram colocados mais 7 mil soldados ali próximos da área de fronteira, enquanto nenhuma tropa foi desmobilizada. Há movimentações, por exemplo, de tanques russos, só que as imagens não deixam bem claro. As movimentações que se intensificaram nesses momentos, de denúncias de ataques em Donbás por parte da Ucrânia, são movimentações de tanques russos, desmobilizando e voltando para a Rússia ou se aproximando do conflito, tentando fazer uma proteção daquela área. Cara, não se sabe exatamente. O clima está tão grande de tensão que o vice-embaixador, por exemplo, americano, em território russo, ele foi expulso, considerado persona non grata e foi convidado a se retirar dos Estados Unidos, da Rússia. Os Estados Unidos, pelo próprio princípio da reciprocidade, já anunciou que vai fazer a mesma medida com o vice-embaixador da Rússia. Então as relações diplomáticas entre Rússia e Estados Unidos, elas estão se intensificando no sentido negativo. Atualmente, agora, o presidente ucraniano Zelensky está fazendo uma visita à região de Donbás, que é essa região separatista, só que a gente não sabe exatamente para quê. Para tentar convencer os rebeldes, para tentar fazer algum tipo de negociação com os rebeldes, para acalmar um pouco os ânimos, prometer maior autonomia. Não é isso que está sendo ventilado pelo Zelensky. Nas suas próprias redes sociais, Twitter, que é o principal meio de comunicação, né, atualmente dos políticos, ele vem tendo uma postura bastante agressiva com Donbás.
alegando que se Lugansk e Donetsk se autoproclamarem independentes, se aliarem com a Rússia, a Ucrânia sim pode usar a força. Possivelmente, então são duas guerras narrativas, né? Lugansk e Donetsk alegam que eles que estão sendo atacados por conta da autodeterminação, que eles querem se manter independentes ou se aliar à Rússia, enquanto a Ucrânia alega que, na verdade, os separatistas que estão motivando o conflito para incentivar um ataque da Ucrânia em região ao leste ucraniano e aí sim viabilizar uma intervenção maior da Rússia. Lembrando que a Rússia prometeu que não invadiria nenhuma região se não tivesse algum tipo de interferência da Ucrânia ou da OTAN, ou um desrespeito ao Acordo de Minsk, que possivelmente é o que vai acontecer. Segundo ali os rebeldes, houve uma violação do cessar-fogo acordado no Acordo de Minsk, que poderia possibilitar uma intervenção da Rússia. Com esse ataque da Rússia, claro, a OTAN poderia se aproximar e a gente ia ter um ponto de tensão bastante grande na Ucrânia. Será que, de fato, a Rússia vai fazer uma intervenção? Quem será que começou com esses pequenos conflitos? Acabou com esse cessar-fogo? Foram os rebeldes? Ou será que foi o próprio governo da Ucrânia, que já está pedindo ajuda, inclusive, para a comunidade internacional, principalmente para os Estados Unidos e para o Reino Unido, que sempre foram parceiros um pouco mais belicosos nessa relação entre Rússia. Mandaram armamentos, armas, dinheiro, mesmo a Ucrânia não sendo membro da OTAN. Fato é que a situação está extremamente perigosa, o Zelensky está fazendo a visita agora. A gente tem que ouvir um pronunciamento para saber o que de fato ele está fazendo na região de Donbás, mas as próximas horas elas prometem ser bastante perigosas. Se de fato se confirmarem uma série de vídeos de pessoas correndo para bunkers, mísseis sendo atacados, por exemplo, pelas posições ucranianas em Donbás, isso pode finalmente, infelizmente, claro, iniciar o conflito na região do leste ucraniano. Beleza, pessoal? Deu para entender o que está rolando? Se vocês curtiram o vídeo então, e estão tão preocupados como eu, claro, já se inscreve no canal, deixa seu like que eu vou se manter sempre bem atualizado por aqui. Beleza? Tamo junto, até!